Nossa preocupação é de que a economia australiana esteja sendo contaminada pela mesma doença de outros países ao redor do mundo, com inflação cronicamente baixa e, em alguns casos, deflação. Shane Oliver, bem-vindo de volta a Dukascop TV. É um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. A principal pergunta no momento é: qual será o próximo movimento da economia australiana? O custo de vários itens está subindo. Portanto, vamos começar com o Banco Central da Austrália e o corte da taxa de juros para mais uma mínima recorde. A previsão é de que haverá mais um corte da taxa de juros e alguns estão prevendo um corte em agosto. Mas qual é a sua expectativa para esse próximo corte? Após o corte inicial, minha expectativa era de que veríamos mais um corte. E caso a inflação continue um problema, eu acredito que veremos mais um corte dentro dos próximos meses. Minha previsão também é para agosto, porque tradicionalmente, quando o Banco Central não está com pressa, o corte ocorre na metade de cada trimestre, no período de revisão das previsões econômicas. Entretanto, ao ler a previsão do Banco Central divulgada na semana passada, também conhecida como Declaração de Política Monetária, minha impressão foi de que a necessidade de mais um corte era um pouco mais urgente. O Banco Central avaliou o problema da inflação como mais grave do que eu esperava. Portanto, há uma boa chance de que a taxa seja cortada antes de agosto, talvez em julho. De qualquer forma, eu e outros economistas vamos monitorar de perto as próximas reuniões. No final do ano, também veremos uma mudança no controle do Banco Central, com Philip Lowe assumindo a presidência do RBA no lugar de Glenn Stevens. Será que essa transição vai mudar a atitude do Banco Central australiano? Eu acho que será difícil uma mudança na atitude do Banco Central. Philip Lowe e Glenn Stevens são muito parecidos e eu não acredito que haverá grandes mudanças. Philip Lowe está no Banco Central há muito tempo, assim como Glenn Stevens, e os dois trabalharam juntos por muito tempo. Portanto, a transição deve ser harmoniosa e é possível que ocorra em setembro. Até lá, é provável que tenhamos visto pelo menos mais um corte da taxa de juros. Outro item divulgado na super terça-feira foi o orçamento, que também não trouxe grandes mudanças. Mas, em sua opinião, quais foram os principais pontos que poderiam impulsionar a economia australiana? O crescimento econômico não está excelente, mas parece ok em comparação com muitas outras economias desenvolvidas. O problema real é a inflação abaixo da meta. E, obviamente, nossa preocupação é de que a economia australiana esteja sendo contaminada pela mesma doença de outros países ao redor do mundo, com inflação cronicamente baixa e, em alguns casos, deflação. Os números do orçamento do Tesouro australiano não sugerem nada diferente desse cenário. Mas o que me chamou a atenção foi a contínua deterioração do retorno ao superávit. Pelos últimos 20 anos, a Austrália tem ciclicamente entrado e saído do déficit, e resultou em uma dívida pública extremamente baixa, uma das mais baixas entre os países desenvolvidos. Nos últimos 3 anos, o governo tem previsto um retorno ao superávit em um cronograma razoável, geralmente assumindo que o ritmo da economia iria acelerar e, consequentemente, que as receitas iriam aumentar. Obviamente, isso não tem acontecido e a cada orçamento, a previsão é rebaixada e o retorno ao superávit é adiado. Em minha opinião, esse é o principal tema e a principal preocupação no orçamento. Outro fator é o debate sobre a suficiência das medidas do governo para ajudar a economia. Sem dúvida, havia 56 bilhões de dólares australianos para serem gastos com infraestrutura em 6 anos, mas a maior parte desse dinheiro já estava incluída em planos já anunciados e não há muitos novos investimentos. Além desses pontos, fica difícil encontrar outros sinais surpreendentes no orçamento. Nosso muito obrigada ao Dr. Shane Oliver, da AMP. Isso encerra mais uma edição do Sydney Direct. Continuem conectados a Dukascop TV e até mais!